Bom dia, bom dia, bom dia. Bora pra mais uma live. Deixa eu já mandar aqui pra galera. Para a galera. Galera. E vamos pra mais uma live. Simbora pra mais uma live. Porra. Vamos preparar pra mais uma live. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes. Agora a galera entrar e a gente já inicia. Eita. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. O 11º dia. Oi, Tati, seja bem-vinda. Hoje é o 11º dia. E Pelinho Socorro, seja bem-vindo também. Guardar a música passar aqui e a gente já começa. Já começa. Se você puder, caminhe esse aviãozinho para mais 3 pessoas, para que elas possam estar conosco hoje. Hoje é o 11º dia. Hoje eu vou falar sobre uma técnica da PNL chamada da Disney. Técnica de realização da Disney. A Tati falou que já viu, né, Tati? Então só vai reforçar. E você que não viu, aproveita que é legal. Alguns chamam essa técnica de criatividade, outros colocam o nome de técnica de realização. Mas é uma técnica muito boa. Essa daqui é uma técnica que eu aprendi na PNL. Midian viu que mudou o horário, né, lá, né? Isso aqui é bom agora. Vai dar pra mim assistir e fazer a minha live. Deixa eu aguardar mais um pouquinho e a gente já começa. Vambora, gente. Vamos embora? Vamos embora. Se você puder, clica nesse aviãozinho, chama mais 3 pessoas para que nós possamos aumentar a nossa comunidade, ok? Bora lá. Quero começar com uma frase dizendo o seguinte para você, ó. Daqui é uma frase do Joel também. O campeão não é uma pessoa talentosa. O campeão é uma pessoa mediana com muito foco. Por quê? Porque no nosso meio tem mais gente, você vem da Eliane, mais gente mediana do que gente talentosa. E quando eu rotulo talentosa, às vezes as pessoas elas se bloqueiam. Por que elas se bloqueiam? Porque elas falam assim, cara, eu não tenho talento nenhum. E aí quando eu tiro a palavra talento e eu coloco campeão, uma pessoa mediana que tem muito foco, a maioria das pessoas elas são medianas. Então significa que se eu sou mediano, mas eu tenho foco, eu tenho a capacidade de ser campeão. Compreendeu? Agora, se você tem um talento e você tem foco, você é destaque, você consegue se destacar além dos demais, tá bom? O grande problema é que às vezes o talentoso ele não tem o bendito do foco. E eu e você, se nós formos pelo menos mediano, mas com foco, a gente cresce. Porque não tem como uma pessoa não ser focada e não alcançar resultado. O grande problema nosso é não ter foco. Então, vou ler aqui de novo. O campeão não é uma pessoa talentosa, muito talentosa. O campeão é uma pessoa que é mediana e apesar de ser mediana, tem muito foco. Muito foco. Pode trazer na sua memória aí, lembra aí. Algum momento na sua vida que você era mediano numa coisa, mas o fato de você ter dado muito foco, você ter se dedicado muito, você se deu muito bem. Pode analisar aí na sua vida, tenta trazer na sua memória.
E é justamente isso. O grande problema das pessoas é que elas começam a usar situações para dar desculpa. E aí quando a gente usa essas situações, a gente acaba sendo roubado. Então não se deixe roubar por desculpas que você está criando. Beleza? Gente, esses últimos dias o que eu mais tenho ouvido de pergunta é sobre memória. Ontem mesmo um rapaz que é músico chegou em mim, cara, falou assim, eu não sei se você tem essa dúvida. Tem muita gente que fala assim, John, eu estudo muito, eu me dedico muito, eu me empenho muito, eu leio muito, eu estudo pra caramba, só que eu não retenho muito do que eu estudo. Isso acontece com você? Você é esse tipo de pessoa que estuda demais, mas retém pouco daquilo que você estuda? A pessoa fala assim, cara, eu não consigo lembrar da maioria das coisas que eu estudei. Isso acontece com você? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. É uma das perguntas que eu mais ouço. Eu estudo demais, mas eu retenho pouco. E aí ontem eu estava explicando para uma pessoa o porquê. Por que eu estou perguntando para você? Porque eu quero saber de você se você também se encaixa nesse perfil de pessoa. Se você se encaixar, eu vou dar algumas dicas aqui para você conseguir reter mais na sua memória aquilo que você estuda, ok? Porque às vezes você estuda demais, mas retém muito pouco, e aí esse reter pouco faz você aplicar pouco. Então se você é uma dessas pessoas que tem esse problema, diz aí pra mim que eu vou te dar algumas dicas sobre a sua memória para que você possa melhorar essa situação, tá? Você que não está no grupo do Telegram, vai pro Telegram que eu vou subir uma imagem, inclusive sobre isso daí, para que vocês possam entender e melhorar. Quanto mais eu retenho daquilo que eu estudo, mais conhecimento eu tenho e mais fácil eu consigo aplicar, tá bom? Vamos lá, Eliane disse que sim, vamos lá. Vamos embora, bora para a live de hoje. Hoje é dia 11, 11º dia, e nós vamos falar sobre Neemias capítulo 11. Bora lá, sempre vindo a Jade, sempre vindo Diogo, Lu. Olha o que diz aqui, ó. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para quê? De cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Às vezes a gente pergunta assim, cara, o que isso agrega na minha vida? E quando eu li a primeira vez, eu falei, o que tem a ver? Tá falando que os caras foram morar numa santa cidade, os caras foram morar numa cidade de destaque. E aí eu falei, entendi, compreendi. Só desfruta quem constrói. Só desfruta quem constrói. O grande problema seu é que o fato de você não entrar em ação, não testar, não se permitir, você não constrói. Porque só sabe fazer quem se permitiu. E aí quando eu não construo, eu não tenho a capacidade de desfrutar. Ele está falando aqui que de cada 10 pessoas, olha lá, uma delas vinha morar em Jerusalém, a cidade principal. O que ele está dizendo aqui? De cada 10 pessoas, uma pessoa conseguia desfrutar do benefício. E na nossa vida não é diferente. A mesma ideia que você tem, provavelmente nesse mundo enorme, outras pessoas já tiveram. A grande diferença é que entre as 10 que tiveram a mesma opinião, a mesma criatividade, a mesma ideia, só uma colocou em prática. E essa uma que se permitiu testar, e essa uma que colocou em prática, ela teve resultado. Teve falhas? Óbvio, porque você está numa fase de teste. Tudo é uma fase de teste. Tudo que é novo, você não tem controle. E tudo que é novo, que você vai fazer a primeira vez, gera medo. Mas é esse medo, enfrentando esse medo, que gera sabedoria na ação. Porque a ação vai te ensinar a não fazer e o que fazer. Isso eu não faço mais, isso eu faço. E o desfrutar está na onde? No construir. Então, primeira pergunta, o que você está construindo? Você está construindo pelo seu medo ou é pelo seu projeto? Eu me movo pelo meu medo. Então o seu medo é um bloqueador na sua vida. Quer dizer que o medo ele manda em você, não você manda no medo. Tá fazendo sentido? E, por exemplo, antes de eu vir pra live aqui hoje, a minha cabeça veio e falou pra mim assim, John, hoje não vai ter quase ninguém, cara. Porque na situação do final de semana não teve live, então a galera não vai vir. E aí já gerou um certo medo. Falei, cara, eu vou ficar lá sozinho, ó.
Aí já vem outra rotulação. Ó a dedução. Então pra que você vai fazer? Você vai fazer pra não ter ninguém? Você percebeu? A dedução, isso eu tô falando antes de eu fazer a live aqui. Antes de eu fazer a live. E olha, eu tinha feito aqui, ó. Midian se lembra disso daqui ontem, né, Midian? Você lembra disso daqui ontem, né? Do Pablo Marçal falando? Isso daqui tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Então, você tá vendo? Eu tô numa pegada de 11 dias. E mesmo assim, a dedução ela vem me parar. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu me deixo ser tomado pela dedução, eu não construo. E se eu não edifico, eu não construo, eu não posso desfrutar. Quantas coisas na sua vida você não construiu justamente por conta... A gente não está falando de opinião externa. Eu nem cheguei a falar de opinião externa. Não houve uma opinião externa, não houve um questionamento, não houve um julgamento. Foi eu com a minha própria pessoa, eu mesmo debatendo comigo, deduzi que não valia a pena fazer a live, porque senão não ia vir gente, sei lá o que, sei lá o... Você percebeu? Olha o que eu fiz. Eu criei uma situação onde eu mesmo coloquei a minha atenção naquilo que eu não controlo. E toda vez que eu coloco a minha atenção naquilo que eu não controlo, entra a autossabotagem. Que é o que a Midian acabou de colocar aqui. Você percebeu? Nós nos auto-sabotamos. E aí eu não estou falando de algo externo. Agora, imagina, você brigando contra você e contra o externo ainda. O externo te batendo, e você já se protegendo de você. Você está aqui, ó, se protegendo de você. Você está se protegendo de você. E ainda vem o externo e fortalece isso. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto você não cresce, você vai brigar com você mesmo. Quando você crescer, você vai brigar contra você e contra o externo. Você tá ouvindo o que eu tô... Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Enquanto você não crescer, vamos dizer, você não ter sucesso naquilo que você aplica, você vai ter uma briga só com você. Agora, quando você tem sucesso, começa a aparecer os haters. E aí você tem uma briga com você e ainda tem uma briga com mais pessoas de fora. Você compreendeu? Então, qual a importância disso? Eu entender que quem está no controle sou eu. Se eu focar naquilo que eu não controlo, eu não construo. Se eu não construo, eu não desfruto daquilo que eu construí. Percebeu? Eu me frustro. Ou eu construo e desfruto, ou eu não construo e me frustro. Tem essas duas decisões. Você precisa, a partir de hoje, decidir em qual dos dois você vai se encaixar. Em qual dos dois você vai se permitir viver. Na construção para desfrutação ou desfrutar, ou na desconstrução, na falta de edificação e na frustração. São dois caminhos. Não existe um caminho paralelo. Ou você está construindo e vai desfrutar daquilo que a gente fala aqui, o trabalho vai devolver, ou você não constrói, se sente satisfeito momentaneamente, mas na visão de futuro gera frustração. Eu tenho certeza que isso daqui já aconteceu com você. Você não fazer algo que você sabia que você poderia ter feito, e aí você vê outras pessoas fazendo e você fala, caraca, a pessoa teve resultado. Se eu tivesse feito, eu também teria. Olha isso daqui, ó. Nessa pandemia, ô Lu, a pessoa que eu vou falar aqui foi a pessoa que eu te passei o contato. Essa pessoa, ela ensinou um monte de gente nessa pandemia a fazer chocolate para vender. E por conta desse cara, dessa pessoa, 3 pessoas abriram loja no Instagram de chocolate. E as pessoas venderam bastante. Teve dia dos namorados, teve dia das mães, e a pessoa vendeu muito mesmo. E aí essa pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, eu ensinei um monte de gente a fazer chocolate. Todo mundo falou pra mim, por que você não faz a sua loja no Instagram? E ele falou assim, cara, que eu ensinei um monte de gente aqui que é meu vizinho, são vizinhos, e aí se eu abrir a minha, acho que eles vão ficar chateados. Eu falei, cara, não faz sentido. Não faz sentido.
você ensinou, você deu para todo mundo, você ofertou na vida de todo mundo, como fazer, todo mundo tá lucrando. Aí quer dizer que agora você não vai fazer porque as pessoas que você deu a sua ideia, que você não vendeu, você deu de graça, você compartilhou, essas pessoas vão ficar com raiva de você. Aí ele falou, é mesmo, né? Eu falei, cara, você tá perdendo tempo, mano. Porque se você foi a fonte que jorrou, você nada mais justo do que você lucrar com isso. Ele falou, é mesmo, né, cara? Mas aí eu fiquei meio assim. Falei, não, velho, faz. Aí ele fez. Ele falou assim, cara, tem dia que eu tô assim, sem propósito nenhum, sem foco nenhum. Ele começou a fazer. E ele falou assim, cara, sem foco, sem disciplina, sem dedicação. O primeiro mês eu tirei quase R$700. Eu falei, caraca, velho, pra quem não tava tirando nada, com algo que é seu, com algo que você compartilhou e as outras pessoas estão ganhando. Pra quem não tava ganhando R$1, com aquilo que tinha, que tem. No primeiro mês, sem disciplina, sem foco, só fazendo por fazer, tirou R$800. Ele falou, eu deveria me dedicar mais, né? Eu falei, claro, você tá entendendo? É isso que a Eliane falou. Às vezes a pessoa é tão prestativa que esquece dela. É aquela lógica assim, nós somos ótimos conselheiros. Fala a verdade. Quando seu amigo precisa de um conselho, você é ótimo. Nós somos ótimos conselheiros. Só que a gente não tem essa habilidade de autocrítica, de aconselhar nós mesmos. Nós não temos essa habilidade de parar e falar assim, John, senta aqui que eu vou conversar com você. Sabe isso que você está fazendo? Às vezes você está passando pela mesma situação que você aconselhou o amigo, mas você não consegue construir para você. Não dá para entender. Ou dá, porque a gente olha demais para fora e a gente tem que começar a olhar mais para dentro. Você entendeu? E a gente consegue edificar, e a gente consegue construir. Vamos pro 2. Se você puder, clica nesse aviãozinho, chama mais 3 pessoas para que nós venhamos crescer essa comunidade aqui. Beleza? Ó o 2. Fala o seguinte: o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Voluntariamente é uma coisa que eu ouvi esses dias e eu achei muito legal de ouvir. Quando a gente manifesta o nosso propósito, voluntariamente vai aparecer pessoas que se enquadram no nosso propósito. A maioria das pessoas, elas não fazem pelo medo de rejeição, porque nós somos criados com essa condição aonde nós queremos ser aceitos, tá? Nós não nascemos com isso, mas nós somos criados e foi embutido isso na gente. E aí, pelo fato de a gente querer ser aceito, o que acontece? Eu não manifesto o meu propósito por conta de vai que alguém não goste. Só que quando eu manifesto o meu propósito voluntariamente, vou repetir, voluntariamente, vai aparecer pessoas que se enquadram no nosso propósito. Vou repetir, porque isso aqui é muito importante você entender. Quando eu manifesto o meu propósito voluntariamente, as pessoas que fazem parte desse propósito, as pessoas que fazem parte desta ideia, as pessoas que fazem parte desse chamado, elas começam a se conectar com a gente. E aí, quando eu me permito, o voluntário aparece. Quando eu não me permito, o voluntário fica disperso. Por que muita gente está dispersa na vida? O que é o estar disperso? Fazendo coisas que não tem sentido. É porque o voluntariado está esperando você se manifestar. E aí quando você se manifesta, o voluntariado ele fecha com você. Olha Neemias, ele se propôs a edificar um muro. Cara, Neemias, ele sai de uma cidade e vai para outra para edificar um muro. E ele não tinha a expertise, ele não tinha a ideia de que outras pessoas iriam se juntar a ele. Só que quando ele se levantou, para manifestar o propósito, outras pessoas encaixaram no propósito.
E aí volta de novo. Por que a gente não manifesta o nosso propósito? Porque a gente tem medo. Nós temos medo. É o que eu falei lá. E se eu ligar a live e ninguém me assistir? Você entendeu? A aceitação. Então eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo de que alguém assista e fale assim, não desprezando vocês, tá? Obrigado por estar assistindo. Só tem 9 pessoas assistindo a live, que é a segunda coisa. Isso daqui é encantador, essa segunda coisa aqui. Nossa, mas só tem 9 pessoas assistindo. Que fraco. Como a live dele é fraca. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó. Eu até anotei aqui, só ouvi ontem. Se você chamar a atenção das pessoas erradas, você vai produzir resultados errados. Se você chamar a atenção das pessoas erradas, você vai produzir resultados errados. Aí a pessoa fala assim, a live dele só tem 9 pessoas hoje, mas são as pessoas certas que estão conectadas com o propósito certo. Então, se eu estou conectado com o propósito certo, com as pessoas certas, não é a quantidade certa, é as pessoas certas. Então esse resultado ele vai se manifestar e ele vai crescer e vai gerar mais resultado. E às vezes você não começa porque você se prende a isso, mas vai ter pouca pessoa engajada comigo. Não se trata disso. Não se trata disso, porque tudo começa pequeno. Lembra que eu falei, pensa grande, começa pequeno e trabalha, irmão. Pensa grande, começa pequeno e trabalha. Pensa grande, começa pequeno e vai. Para você ir para o segundo livro, para a doutora Emikude, e para o segundo livro dela, que eu nem sei se tem, ela teve que escrever o primeiro. Então, às vezes a gente entra nesse sentido e a gente se sabota. A gente se sabota que a gente fica, cara, e agora? Não, calma. Não chame a atenção das... O pior é você crescer com as pessoas erradas. Porque você vai em direção do foco errado. E você atinge o foco errado. E você comemora pelo propósito errado. E aí você se perde no resultado errado. Porque é o resultado errado que vai conquistar o seu coração. Porque está dando resultado. E aí... O fato de estar dando resultado faz você não abrir os olhos para aquilo que de fato faz sentido para você. Aqui, ó, a Lu colocou aqui, eu tenho um pouco disso, estou trabalhando nisso e em breve vou pôr para fora o que tenho trabalhado tanto. É isso, a Eliane, e se eu fizer entrar mais de 100 pessoas, nosso pensamento tem sempre nos... sempre nos levar ao negativo, porque assim, se tiver 100... você vai achar que é pouco. Se tiver 1000, você vai achar que é pouco. Se tiver 2000, você vai achar que é pouco. Só que aí que está a questão. É o significado, não é a quantidade. É estar no propósito certo e estar engajado com as pessoas certas. Porque você pode ter 10.000, mas só 1.000 estão de fato fechados com você. E esses 1.000... são a força que sustenta os outros 9.000. Então, pela lógica, sendo assim, os 9.000, eles são peso. Eles são peso, só que é uma ilusão, porque você está preso nessa ilusão. Você fala assim, nossa, tem muita gente. Gente, eu lidero desde meus 17 anos. Eu lidero em empresa, eu lidero em igreja, eu lidero. Quem é líder, quem já foi diretor, gerente, líder, sabe do que eu estou falando. É uma multidão que te aplaude, mas daquela multidão, no máximo, estourando, chutando muito alto, só 10% fecha com você. Só 10% vai para a guerra, só 10% vai para a batalha, só 10% vai para a edificação. O resto só quer comemoração. E aí a minha mente, ela me engana, porque eu me movo pela quantidade. Só que a quantidade não define, guarda isso daqui, ó. Quantidade não define qualidade, qualidade define quantidade. Quantidade, muito, não define a qualidade, mas a qualidade vai definir a quantidade. Você entendeu? Por quê? Porque tem empresa que vai falar assim, ei, peraí, tem empresa que você vai entrar, você vai passar por um processo de treinamento
para você se qualificar a cultura da empresa, para que você venha a ser mais uma qualidade lá dentro e não uma quantidade. Compreendeu? Ó, a Liane aqui diz: vivi isso na pele, 24 anos liderando pessoas. Quem já liderou pessoas entende o que eu tô falando. E a gente se deixa sabotar por causa disso daqui, porque a gente foca na quantidade. Nossa, não adianta ter uma quantidade imensa. Óbvio que quanto mais melhor, mas quanto mais melhor em qualidade, porque a qualidade eleva o seu poder, a qualidade eleva a sua capacidade. Então, cuidado para você não estar comemorando o resultado errado. E quando eu falo resultado errado, não é algo errado na vida, tá, que você está fazendo. Não estou falando de roubo, não estou falando dessas coisas não. Estou falando de coisa certa, coisa boa, coisa justa. Mas é uma coisa justa que não faz parte do seu propósito. E aí você está comemorando e esse resultado prende você nessa vida. Porque dá a impressão que tá dando certo. Mas esse dar certo não era o certo que deveria estar dando para sua vida, porque não faz parte do seu propósito. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiquei 11 anos numa empresa. Se eu lá atrás, há 11 anos, eu soubesse de fato o que eu queria, eu não teria perdido 11 anos. Compreendeu? Mas estando naquela empresa, eu comecei com assistente. Comecei como auxiliar, depois fui para assistente. Depois subi outro, até o ponto que eu virei gerente. Então eu fiquei 8 anos gerenciando, ganhando bem, tendo destaque, e essa questão fez com que na minha mente dissesse pra mim: cara, tá dando certo. Só que quando eu descobri o meu propósito, eu falei: não tá dando certo, porque eu tô me movendo pelo dinheiro, o resultado do dinheiro. Mas o resultado do dinheiro é externo, lembra? A parte extrínseca, e o intrínseco não estava fechando, que é a realização, é o brilho nos olhos, é o fazer sentido, é o ter vontade de acordar cedo, dormir tarde e ter ânimo, ter disposição em realização. É aquela pessoa que fala assim: cara, por que você não cansa? Eu canso, mas eu tenho paixão, eu tenho tesão nisso daqui, eu tenho prazer na execução disso daqui. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Faz sentido? Ó, o 3. O 3 ele fala o seguinte: alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam na cidade de Judá, cada um em sua propriedade. Esses são os líderes das províncias que passaram a morar em Jerusalém. Ele começa dizendo o seguinte, ó: alguns israelitas, sacerdotes, levitas. Isso daqui quer dizer o seguinte: pelo que você é conhecido hoje, pelo que você é conhecido, o que as pessoas elas retratam a você, certamente rotulam, pelo que você é conhecido. Tem muita gente que é conhecida por preguiçosa, tem muita gente que é conhecida por desleal, tem muita gente conhecida por incapaz, tem muita gente conhecida, rotulada por pessoas que não cumprem o que falam. Não tem. Eu coloquei até um vídeo ontem à noite no meu status aqui sobre a pessoa falar e não ser congruente. Muitas pessoas são conhecidas como incongruente. Ah, não, ele é incongruente. Outras são conhecidas por falar que são, mas não são. Então, pelo que você é conhecido? Ele começa dizendo assim, ó: sacerdotes, levitas, uns eram rotulados como sacerdotes. E sacerdotes, eles eram rotulados por conta de uma ação, por conta de uma atitude, e não só por conta da fala. Segundo, levita. O levita, ele era conhecido pela ação, e não só pela rotulação, ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita gente que tem título, mas não tem não existe ação que fecha com título. Tem empresa que quem leva a empresa no ombro não é o diretor e o gerente, é o funcionário. A pessoa tem mais atitude de liderança, tem mais atitude de líder do que o próprio cara que tem o rótulo de líder. Entendeu? Então, pelo que você é conhecido, podem estar te dando um rótulo,
mas as suas ações, ela quebra tudo o rótulo. Ela quebra. Mas John, eu já pratiquei isso por muitos anos e essa rotulação tá firme em mim. Não tem problema. Você não tá preso a essa rotulação. Você pode quebrar essa rotulação entrando numa nova ação. E essa nova ação, com constância e tempo, constância, dedicação e tempo, vai trazer uma nova rotulação, que é o quê? Pelo que você quer ser conhecido. Eu estou dizendo que você tem que viver pela opinião do outro? Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que você tem que deixar na mente das pessoas a informação que você gostaria de ser conhecido. Por exemplo, toda vez que eu falo do Joel, o Joel, ele tem uma palavra que é linkada a ele, que significa alta performance. Alta performance. Então toda vez que eu falar do Joel, a palavra alta performance vai estar linkada a ele. Ponto. Quando eu falo sobre o Caio Carneiro, a palavra linkada ao Caio Carneiro é seja foda. Porque a frase que envolve o Caio Carneiro e tudo que ele faz é isso. Ele fala muito sobre isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo com uma palavra onde eu quero ser reconhecido como sabedoria milenar. Então, toda vez que você ouvir sobre sabedoria milenar, o meu nome tem que estar linkado a você. Vou dar um exemplo. Tem uma senhora, a do coque, né, que o pessoal fala de igreja. Toda vez que alguém fala sobre oração, o nome dela está vinculado. Porque quem vem na mente quando se fala esse assunto? Compreendeu? Cara, eu quero ser reconhecido como nutricionista. Então, o seu nome tem que ser o primeiro a chegar na mente das pessoas quando falarem sobre nutricionismo. Você está compreendendo? Exemplo, Saul matou 1000, Davi, eles falam que matou 10.000. Olha isso. Davi, toda vez que falava-se de Davi, já se rotulava o menino que matou o gigante. Você entendeu? Guerreiro. Então, não é o que as pessoas estão te rotulando, é o que você quer que vá junto com o seu nome. E isso é muito importante. O que hoje está vinculado ao seu nome, que você criou para vir junto com o seu nome. Entendeu? Porque às vezes as pessoas elas estão te rotulando, elas estão linkando o seu nome ao nome que não faz sentido para você, que você não quer que esteja. Agora, hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, o John que faz hipnose. Por quê? Porque as pessoas elas identificam isso em mim. O John da inteligência emocional. Esse é o nome que eu quero que vá na minha frente. Porque toda vez que a pessoa ela me vê, ela já vai querer falar sobre aquilo comigo. Você compreendeu? Porque eu estou fazendo isso acontecer. Ontem um rapaz, como eu disse, ele veio falar sobre memória comigo. E a primeira coisa que ele falou, cara, ele me cumprimentou e falou, cara, eu preciso falar com você. Você me ajuda a reduzir a ansiedade? E a gente nunca tinha conversado sobre isso. Então, o meu nome está indo em direção àquilo que eu quero ser conhecido. Por quê? Por conta da minha ação, por conta da minha atitude. A minha atitude faz com que pessoas criem rótulos. Óbvio que rotulação é ruim. Só que quando eu crio uma ideia sobre o que eu quero ser conhecido e eu tenho ações, isso fortalece dentro do meu propósito. O grande problema seu é que seu propósito não consegue se desenvolver porque você ainda continua na ação antiga. Você continua com a mesma fala antiga. O seu Instagram, o seu Facebook, todas as suas redes sociais não conectam com a verdade que pulsa no seu coração. Às vezes a pessoa ela vem no meu Instagram e fala assim, cara, por que você publica a frase? Não tem tanto comentário, não tem tanta curtida. Eu falo assim, porque eu não faço para fazer sentido para outras pessoas. Eu faço porque faz sentido para mim. E isso pulsa dentro de mim. Você tá entendendo? E aí, quando eu preciso de cliente, o cara ele conecta, ele vê que aquilo que rotula, que está em volta, não rotula, está em volta da minha pessoa. Você vai no meu Facebook, você vai no meu Instagram, você vai no meu Telegram, você vai no meu WhatsApp, você vai no meu LinkedIn, você vê que eu falo sobre o mesmo assunto, existe uma coerência. E aí, toda vez que alguém quer saber daquele assunto, o meu nome é um dos nomes que tem que estar na cabeça daquela pessoa. Para que seu propósito, ele de fato manifeste, você tem que parecer com o seu propósito. Você precisa parecer com o seu propósito.
E às vezes você não parece nem um pouco. Você não parece nem um pouco. As pessoas quando ouvem você falar, não existe a congruência, a bendita da congruência. Começa a ter congruência. Eu já me ferrei demais por falta de congruência. Inclusive já perdi oportunidades legais por causa de congruência. E a pessoa fala assim, mas João, eu tô começando agora e tem gente falando. Não tem problema, a constância vai mudar a intensidade. Vamos lá. Vamos lá. O 4 aqui, ó. Antes deles veio gente, tanto de Judá quanto de Benjamim, viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto... Olha isso. Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalalel, descendente de Pérez. Quando eu li a Bíblia, eu falava, cara, por que eles colocam tanto esse negócio de descendência? Se você ler Crônicas, quando você está fazendo uma leitura anual da Bíblia, você chega em Crônicas, se desanima. Porque Crônicas é filho de sei lá quem, neto de sei lá quem, neto de sei lá quem, neto de sei lá quem. E às vezes a gente pergunta assim, cara, pra quê? Só que isso é importante. Ó, porque é aqui que você tem que entender. O nome da sua família, ele traz impacto. Ele traz impacto na sua geração. Se, é isso daqui que eu quero que você entenda. Existe um poder na sua descendência. Existe um poder na sua descendência. Uma descendência forte, ela traz um nome forte. Vou te dar um exemplo. Davi, ele era um nome pesado e forte. Quando Salomão, ele entra e ele reina, ele se torna um nome forte porque ele vem de Davi. E às vezes você vem de uma descendência forte. Então você já tem a experiência em casa, você já tem um nome, você já tem você já tem os exemplos. Aí você vai falar assim, John, mas eu não tem problema. Porque se na sua descendência ninguém foi forte até aqui, significa que você é a pessoa que vai criar a descendência forte a partir daqui. Você entendeu? Se na sua descendência ninguém criou nome, ninguém criou história, ninguém fez a diferença, significa que você é a pessoa que vai quebrar essa história e vai reescrever uma nova história. Você é a parte que vai ser a rachadura que vai mudar essa história. Por quê? Porque se eu venho de uma descendência forte, show! Porque eu já vou ter exemplo, eu já vou ter nome, eu já vou ter experiência, eu já vou ter impacto. Por que impacto? Por mais que você não olha isso daqui, ó. Por mais que não pareça, por mais que você não perceba, você já teve atitudes iguais a do seu pai, iguais a da sua mãe. Pode falar. Você me vindo da Rosângela? Você já percebeu? Você já teve atitude... Sabe aquele dia que você falou igualzinho o seu pai ou sua mãe? E você fala, caraca, eu falei igualzinho. Por quê? Toda pessoa que você anda demais, inconscientemente, ela te influencia. De tanto você estar com aquela pessoa, ela te influencia. E às vezes a descendência da pessoa, italiano, você vê que italiano, os italianos ele tem uma postura idêntica. Por conta do quê? Da convivência. A sua descendência tem impacto no seu resultado final. Sim. John, então minha descendência é fraca e falida. Só que aqui entra a questão. Se você quebrar essa ideia, você cria uma nova descendência a partir de agora. Até a minha mãe e meu pai, eles eram fracos. Da minha mãe e do meu pai, a partir de agora eu vou ser a parte forte. E meu filho vai ser uma parte mais forte ainda. O meu outro filho vai ser uma parte mais forte. Compreendeu? Até Davi, a descendência dele não tinha ninguém que era o destaque. Quando Davi aparece, ele quebra essa história e reconstrói uma história mais poderosa. A partir dele, nasce uma geração de guerreiros dentro da família. É isso daqui que você precisa entender. Você muitas das vezes está falando, mas na minha família todo mundo foi assim. Beleza, é passado. Hoje é presente. Presente pode reconstruir. Presente pode reedificar. Presente pode redefinir. Você precisa redefinir a partir de hoje para frente.
O passado não tem como mais, mas o presente tem como sim. Então, olha isso. Se na sua família tem algum espelho, show. Bacana, parabéns. Bacana. O que é o espelho? Pessoas a qual você possa olhar e falar assim, meu vô foi sensacional, meu vô foi espetacular, meu pai não seguiu meu vô, mas meu vô foi sensacional. Agora, se na sua família não tem nenhum espelho, você tem que ser o espelho a partir de hoje. Porque é isso. Olha lá, ó. Se você for analisar Neemias, na família dele não tinha ninguém que reconstruiu os muros de Jerusalém. Neemias vai reconstruir os muros porque os pais de Neemias foram grandes reconstrutores, foram grandes edificadores. Não é. Tanto que o irmão de Neemias, ele morava lá na cidade arrebentada, ele morava lá na cidade destruída. O irmão dele que deveria ter se levantado. Neemias estava numa posição boa, ele era copeiro, ele vivia bem, ele vivia dentro do palácio. Gente, ele vivia dentro do palácio. A gente não está falando de um cara que vivia numa situação ruim. Ele vivia dentro do palácio, ele vivia dentro do melhor, ele comia o melhor, ele dormia no melhor. Ele morava dentro de um palácio. Palácio é contato com o rei. Rei é o cara que manda na nação inteira. E o irmão vivia na destruição. Mas o irmão não se levantou para edificar. Por quê? Porque não adianta você viver na situação ruim se dentro está destruído. Vou repetir. Não adianta você viver na situação boa se dentro está destruído. Vou repetir de novo. Não adianta você viver na situação ruim ou boa se dentro, aqui e aqui, sentimentalmente, você está destruído. Neemias vivia numa posição boa, mas dentro dele não estava destruído. Dentro dele havia esperança, havia expectativa, havia o desejo de reconstrução. O irmão vivia numa parte ruim e dentro do irmão estava destruído também. Aí você vai dizer assim, mas João, para ele era fácil, você acabou de dizer que ele vivia numa situação boa. Entre aspas, porque ele era escravo também. Ele morava com o irmão, ele viu a destruição da mesma forma que o irmão. O que quer dizer? Os dois passaram pela mesma situação, mas a situação fortaleceu e reconstruiu ele mais forte. Outro, a situação abateu e destruiu. Essa é a questão. A mesma situação pode acontecer com você e com 1 milhão de pessoas. Só que tem pessoas que passam pela situação e ficam fortes. Tem pessoas que a situação vem e derrubam aquela pessoa e ela não se levanta mais. Essa é a questão. Como é que está dentro? Você está reconstruindo ou você está destruído? Porque se você estiver destruído dentro, fora só vai manifestar a destruição. Fora só vai manifestar a angústia. Fora só vai se manifestar a amargura. Se dentro, apesar de fora estar destruído, mas dentro estiver forte, de dentro está construção. E essa construção de dentro, ela se manifesta fora. Ela se manifesta fora. Muitas pessoas estão construindo fora e dentro está destruído. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que está dentro destruída, em breve ela vai parar. Porque o que está dentro é o que se manifesta fora. E não é o que está fora que se manifesta dentro. Entendeu? O que está fora, ele pode trazer um significado novo e construir novas coisas dentro. E reconstruir. E levantar a sua autoestima. Mudar a sua visão de futuro. Mudar a sua energia. Agora, se dentro tiver destruição, essa energia de dentro, essa visão de dentro, ela se manifesta para fora. É muito importante você entender isso. Como é que está a vibração lá dentro? Você acorda louco para reconstruir ou você é aquele tipo de pessoa que fala, cara, é mais um dia de vida, que saco, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento. Porque a pessoa que vive na lamentação, ela tá manifestando o que está lá dentro. Ela manifesta o que está lá dentro. Ela manifesta, tá? Não tem uma coisa que eu já falei aqui. Aqui dentro tem água. Eu vou aqui é porque tá fechado. Mas se eu jogar assim, sem tampar, vai cair água. Por quê? Porque o que está lá dentro é água. Aí você vai falar: nossa, John, você é um Sherlock Holmes. Incrível o que você falou agora. É incrível mesmo, porque o resultado aqui fora é a manifestação do que está aqui dentro. Vou repetir, o resultado externo nada mais é do que corresponde ao que está interno.
Quem dentro tem coragem, fora manifesta coragem. Quem dentro tem alegria, fora manifesta alegria. Quem dentro tem tristeza, fora, aqui ó, a expressão facial demonstra tristeza, expressão corporal demonstra tristeza, fechado. Então o que está dentro? Você precisa mudar isso. Continuando, aqui ó. Você precisa entender que você precisa pagar um preço para aparecer. Você precisa pagar um preço para aparecer. Qual é esse preço? É você que define. É só você que define. É só você que define. Eles edificavam com uma mão e lutavam com a outra. Edificavam com uma mão, construíam com uma mão e edificavam com a outra. O que quer dizer? Apesar do sono você está lutando, apesar do cansaço você está fazendo, apesar das desilusões da vida você está fazendo, apesar de já ter apanhado tanto, você está de pé de novo, apesar de tanta frustração, você está continuando de novo. O que quer dizer isso, John? Eu estou edificando com uma mão e me protegendo com a outra, porque a outra está dizendo, cara, você já passou por esse processo, você já apanhou, você já se machucou, mas mesmo machucando eu estou me defendendo aqui, ó, estou me defendendo aqui. Estou edificando. O Neemias não foi diferente. Ele edificava com uma mão. Dá mais trabalho? Dá. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Nunca vai estar perfeito. Nunca vai existir a hora perfeita, o momento perfeito, com a ideia perfeita, com os atributos perfeitos, com as habilidades perfeitas. Isso é utopia. Isso não existe. Ah, vou esperar o momento perfeito. Ele não vai aparecer. Ele nunca aparece. Nunca aparece. Apesar dessa frustração eu tô de pé, apesar de ter dado errado eu faço de novo, apesar de eu ter sido abandonado eu vou fazer, apesar de as pessoas não confiarem em mim eu vou novamente reconstruir, apesar da angústia, apesar da tristeza, apesar da decepção, apesar das machucaduras, sabe, nós trazemos na nossa pele as marcas da nossa vida. Apesar de tudo isso, eu estou de pé edificando. Porque isso é a vida. Isso é a vida. Isso é a vida. Trabalha e o resultado vem. Mas nesse trabalho o resultado vem, não é trabalhar hoje e amanhã o resultado vem. Você trabalha hoje e aí você muitas das vezes chora, você se angustia, você se decepciona. Apesar de tudo isso, você está edificando. Até o momento dos 52 dias dele ali, pum, o muro está fechado. E aí você olha para todos os ferimentos da sua mãe e fala assim, valeu a pena. A melhor parte da vida é o valeu a pena. Valeu a pena. Se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei que eu estou fazendo, se eu sei que é o meu propósito mesmo, se eu já vi na minha mente que é isso mesmo que eu quero, eu pago o preço. Aqui ó, cuidado com isso daqui é muito importante. Cuidado que uma única pessoa pode pôr tudo a perder. Não é 10 pessoas, uma só. Você está construindo pá. Você está indo bem, você está indo num ritmo legal, você não parou, você está todo dia ali martelando, você está todo dia ali com foco. Lembra que eu disse no início, não é sobre o talento, é sobre o foco. É uma pessoa mediana com muito foco, todo dia, cumprindo, edificando, cumprindo. E por fim, você está vendo o resultado aparecer. E aí, do nada, entra uma pessoa. E essa única pessoa que entra traz deformação em tudo. Então cuidado, uma única pessoa que se mostra boa, que demonstra boa intenção, mas por fim traz tudo a perder. Então cuidado. Faltam duas coisas. O 23, estavam sujeitos à prescrição do rei que regulamentavam suas atividades diárias. Os caras lá atrás tinham to-do list. Os caras tinham uma lista do que iam fazer. Eles sabiam o que eles iam fazer. Sabe por que você está perdido? Porque você não tem um to-do list. Você não sabe o que fazer.
Você até sabe, mas tem tanta coisa para fazer que você não sabe a ordem certa. Você precisa definir as coisas. Você precisa, no dia anterior, antecipar na sua mente e escrever o que você tem que fazer. Porque senão você está gastando energia, tempo, dinheiro com coisas que não vão te levar para o próximo nível, com coisas que estão roubando você. É muito importante isso. Segunda coisa, existe uma coisa chamada Lei de Pareto. A Lei de Pareto eu já expliquei aqui, mas vou explicar de novo, porque o tema pede. Lei de Pareto é uma lei que diz o seguinte: de 100% das coisas que a gente faz, só 20% nos leva ao resultado de fato que nós queremos alcançar. Você precisa identificar quais são as coisas que fazem parte do 20%, para que você possa focar sua energia, possa focar seu ânimo, possa focar sua atenção, tudo nisso, para que você possa crescer. O grande problema é que você está hiper cansado e chega no final do dia, você olha para trás e parece que você não fez nada. Quantas vezes eu já fiz isso na empresa? Trabalhei feito um condenado, trabalhava, nem almoçava e nem descansava, porque almoçava correndo, já tinha que voltar, trabalhar, ir embora, chegava em casa, pensava no dia e falava assim, caraca, velho, parece que eu não fiz nada, porque tem coisa pra caramba pra fazer. E aí, analisando, depois você falou assim, cara, eu fazia tanta coisa sem sentido, tanta coisa que não ia agregar nada, tanta coisa que não ia levar a gente para o próximo nível, sendo que se a gente focasse nisso aqui, a gente gastaria a menor quantidade de energia, a gente gastaria menos recurso humano, menos recurso intelectual, menos recurso cognitivo e a gente teria avanço. O grande problema é que a gente gasta energia nos 80% e não nos 10%. Você discute com coisa que não faz sentido mais. Não faz sentido. Se a pessoa quer ter razão, deixa a pessoa ter razão. Aquela ali alimenta a pessoa, deixa ela, sabe? Foca no seu. Continuando por causa do horário. Ó, aqui é a pergunta que eu já mandei pra vocês. O que eu posso fazer que me dá prazer e que traz impacto na vida das pessoas, que ainda me rende renda, dinheiro, me traz dinheiro. O que eu posso fazer que me dá prazer e tem impacto positivo na vida das pessoas e que ainda ajuda a vida das pessoas e que me gere renda. Deixa eu continuar por causa do que eu quero falar sobre você que está no Telegram. Eu mandei lá no Telegram essa imagem aqui, ó. Tá? Então você que não está no Telegram, terminou a live, clica no link da bio e vai pro Telegram. Vamos falar aqui sobre a técnica da Disney. Como é que funciona a técnica da Disney? Ela tem três pilares. Primeiro, sonhador. Segundo, realista. Terceiro, crítico. Então, sonhador, realista, crítico. E vira esse ciclo, tá bom? Sonhador, realista, crítico. O que você vai fazer? Sonhador. Qual o seu sonho? Fecha os seus olhos. Puxa o ar. Solta o ar. Erga sempre o queixo. Peito para cima. Visualiza o seu sonho. Visualiza. Isso daqui é a técnica da Disney, tá? Pela PNL. Visualiza o seu sonho. Visualiza você vivendo. Visualiza acontecendo. Visualiza. Vê você lá. Gera energia. Gera neuroquímica interna. Dopamina, serotonina, adrenalina. Gera isso. O sonho vai fazer você ter disposição. O sonho vai trazer alegria no seu rosto. O sonho vai trazer ânimo. O sonho vai trazer motivação. Então você fez isso daí. Primeiro ponto. Fez isso daí? Fechou os olhos. Visualizou. Sentiu. Você vai ter um ponto que você visualiza tanto que parece que você já está lá vivendo de verdade. Porque a sensação é verdadeira. Só que isso é treino. Segundo, a gente falou sobre sonho. Depois você vem para o segundo ponto. Realista. Que é o quê? Fecha os olhos e pensa onde eu estou em comparação ao meu sonho. Ponto A e ponto B. Onde eu estou? Tá, eu estou aqui e meu sonho está aqui. Entendeu? Você vai comparar onde você está e onde você quer chegar. Por isso você sonhou, agora você está realista. E agora o crítico. O crítico é o que eu preciso fazer para avançar em direção ao meu sonho. O que eu preciso eliminar, por isso que é crítico. O que eu preciso eliminar para que eu possa alcançar o meu resultado. Exemplo,
Meu sonho é emagrecer 3 quilos. Então eu vejo uma imagem de 3 quilos mais magro. Eu vejo uma imagem. A mente trabalha com imagem. Segundo, onde eu estou hoje? Eu estou 3 quilos mais gordo. Um exemplo, 5 quilos mais gordo. Beleza, não tem problema. A parte crítica, o que eu preciso fazer? Eu quero emagrecer 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar de comer hambúrguer, eu preciso parar de comer pastel, eu preciso parar de comer massa, eu preciso voltar às atividades físicas, eu preciso voltar a correr, eu preciso voltar a beber mais água. Você entendeu? Esse ponto vai linkar o que eu quero, onde eu estou e o que de fato eu preciso fazer. Mas por que primeiro onde eu quero estar? Para gerar sensação, que vai gerar determinação, que vai gerar motivação, motivo para ação. A motivação, eu tenho um motivo para agir. Eu tendo um motivo para agir, eu entro em ação. Agora eu sei onde eu estou e eu sei o que eu preciso fazer. Lembra que eu disse? Quando eu não sei o que fazer, cara, eu não sei o que fazer. Ver o final primeiro? Lembra que eu disse isso? Ver o final primeiro? Sonhador, eu tô vendo o final primeiro. É o que eu quero, onde eu quero estar, com quem eu quero estar, onde eu quero estar, de que jeito eu quero estar. Segundo, realidade. Eu estou aqui. Terceiro, a parte crítica. Fez sentido para você? Essa é uma técnica que a própria Disney utiliza para realizar ou também para ter criatividade. E assim eu termino a live de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Amanhã é o nosso último dia desse projeto de Neemias. Espero que você esteja aqui. E hoje à noite ainda tem às 10 horas da noite. Muito obrigado por você que esteve aqui até o final. Repito, você que não está no link do Telegram, não está no grupo do Telegram, clica no link na bio e vai para lá, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, vai no direct e manda lá. Sugestão, dúvida, crítica, não tem problema também não. Manda lá que eu irei estar te respondendo. Muito obrigado, Deus te abençoe, que você tenha uma ótima tarde. E essa live vai pro canal do YouTube, beleza? Valeu demais, tchau, tchau. Falou, Zé.